Oswald de Andrade não será apenas tema da Flip, mas também motivo de lançamento para muitos escritores, como é o caso de Luiz Rufato, que lança uma autobiografia muito especial. Como é que é o título, Luiz? E como é que você desenhou essa autobiografia ficcional ou não ficcional? Na verdade é uma autobiografia intelectual do Oswald de Andrade. Eu fiz um livro para a Editora Globo, para fazer parte da obra completa dele, que é uma tentativa de compreender o Oswald dentro de vários aspectos. Então, eu li toda a obra dele novamente, que eu já tinha lido, mas li novamente, e tentei pensar trechos de ele falando sobre questões específicas, por exemplo, então, política. Então, todas as vezes que ele falava sobre política, cronologicamente, então eu pensava um trecho, e aí era o trecho em que ele falava, por exemplo, sobre o Partido Comunista, sobre a participação dele na política paulistana, na política paulista, etc. e tal. Então, forma mais ou menos assim, a opinião do Oswald ao longo do tempo de política. Depois, a opinião do Oswald a respeito da questão da antropofagia ao longo do tempo. Aí também a mesma coisa. Então a ideia foi de criar, eu não faço nenhuma intervenção nos textos, são só trechos mesmo, e por isso o livro literatura? É dele. Então, tem vários momentos que ele fala sobre literatura. Tem momentos que, por exemplo, ele fala, eu tenho um título chamado Gente, que é ele falando de autores. É engraçadíssimo, porque ele não tinha a menor hipocrisia, né? Ele falava o que ele pensava. Então você vai percebendo, por exemplo, assim, sobre um autor, Zé Lins do Rego, várias vezes que ele falou sobre Zé Lins do Rego. Então você vai estar lá um subtema Zé Lins do Rego, quando ele falou sobre Zé Lins do Rego. Sobre Plínio Salgado, então também sobre Plínio Salgado em vários momentos. Então a ideia foi exatamente construir, ele falando sobre literatura, sobre política, sobre a vida pessoal dele, sobre aspectos da sociedade, enfim, são vários temas que incluem esses aspectos todos. O pensamento de Oswald de Andrade. O curador da Flip, Manuel da Costa Pinto, disse que Oswald de Andrade ficou muito mais conhecido como personagem da Semana Modernista do que pela sua literatura. Você concorda com isso? E, aliás, por que devemos ler Oswald de Andrade, na sua opinião? Não, eu acho uma pena, realmente, porque assim, ele é um autor interessantíssimo. Eu acho que ele tem pelo menos 2 grandes romances assim, basilares da literatura brasileira, que é Memórias Sentimentais de João Miramar e o Serafim Ponte Grande, e tem uma poesia excepcional. A poesia dele é muito boa, de altíssimo nível. O que você destacaria nela? Ele constrói uma poesia muito particular, quer dizer, ele vai buscar naquelas ideias, no início das ideias modernistas lá, uma forma bastante coloquial de fazer poesia e tudo. Ele é muito bom. Uma pena que o lado dele, digamos assim, social, o lado público, acabou de alguma maneira sufocando um pouco o lado escritor dele. Nesse teu livro, Alegria à Prova dos 9. Alegria à Prova dos 9, a gente vai conhecer um pouco da poesia de Oswald de Andrade? Não, porque, na verdade, eu tentei construir opiniões dele a respeito de aspectos específicos, né? Então, assim, o que o leitor vai ter ali é a opinião dele sobre fazer poético, é a opinião dele sobre fazer literatura, mais nesse sentido. A poesia dele eu deixo para o leitor desfrutar nos livros de poemas, e a prosa dele eu deixo para ele desfrutar nos livros de prosa. Seu livro é o que pensava Oswald de Andrade sobre política, sobre o momento atual, que era a Semana Modernista. Exato, assim, na verdade é assim, o que pensou Oswald de Andrade sobre determinados temas ao longo do tempo. Então, são sempre isso, em determinados momentos você vai ver como o Oswald foi mudando, inclusive, o pensamento dele. Mas, ao fim e ao cabo, eu cheguei a uma conclusão muito curiosa. Eu já tinha uma admiração incrível pelo Oswald de Andrade, como escritor. Mas eu também achava ele, como a média geral acha, que é um autor engraçado, um autor de uma coisa... Não é. É um autor extremamente coerente com as ideias dele. E ele vai, o que parece modificando com o tempo, na verdade não é modificando com o tempo, ele não muda a visão de mundo dele com o tempo. Ele permanece muito atento a questões que ele pensava quando ele começa a escrever, e quando ele termina de escrever ele pensa exatamente as mesmas coisas, só que o mundo foi mudando. E ele foi adaptando um pouco as coisas que iam acontecendo. Obrigada pela entrevista. Obrigado a você.